Em Gênesis capítulo 18. Vamos tentar cobrir esse capítulo todo nesta manhã. Ele é um pouco longo, mas eu creio que é possível nós examinarmos esse capítulo inteiro e tirar algumas lições preciosas aqui para as nossas vidas. Gênesis capítulo 18. Nesse capítulo 18 nós encontramos Deus conversando com Abraão, e ele trata com Abraão de dois assuntos distintos. Os assuntos que Deus trata com Abraão, diz respeito à confirmação do nascimento de Isaac. Deus pessoalmente vai a ele, não é? Numa teofania, numa manifestação física, visível, ele e dois anjos. E depois esses anjos vão até as cidades de Sodoma e Gomorra, e aí Deus conversa um pouquinho mais com Abraão, a sós com Abraão, sobre o anúncio da destruição das duas cidades. Então, nós encontramos aqui o anúncio do nascimento de Isaac, versículos 1 até o 15, e depois dos versículos 16 até o 33, a segunda parte, Deus anunciando a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Tá ok? Eu vou fazer a leitura primeiro, capítulo 18, versículos 1 a 15, que é exatamente o anúncio do nascimento de Isaac, quando Deus vai lá e aparece para Abraão. Então o texto diz assim: apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Portanto, devia ser por volta de meio-dia, né? Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo, depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite, o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Muito bem. Então, irmãos, nós temos aqui o anúncio do nascimento de Isaac, versículos 1 a 15, tá? Então, lembrar aqui os irmãos, nós estamos considerando que Deus criou todas as coisas, Gênesis capítulos 1 e 2. Deus deu ao homem e à mulher, a esse primeiro casal, a responsabilidade de gerenciar e governar todas a criação. Eles deviam obedecer a Deus em todas as coisas, e aí Deus coloca ali uma árvore no jardim, chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, e eles não deveriam tocar naquela árvore sob pena de morte. Desobediência gera juízo,
e o juízo aqui no caso era a morte, a separação completa de Deus. O homem peca contra o Senhor, capítulo 3 mostra a queda desse homem. Deus anuncia no mesmo capítulo 3 o envio do descendente da mulher que haveria de esmagar a cabeça da serpente, Satanás. No capítulo 4 começa a manifestação do pecado no seio da família. Caim mata Abel, não é? Você tem no capítulo 6 a corrupção do gênero humano de tal maneira, numa multiplicação extraordinária de eventos pecaminosos contra o Senhor, que Deus anuncia destruição de todos sobre a face da terra, exceto de Noé e sua família. Deus estabelece uma aliança com Noé. Essa aliança tem por base Gênesis capítulo 3, versículo 15, de trazer o descendente da mulher. O homem se rebela contra Deus de novo no capítulo 11, tentando construir uma grande torre e uma grande cidade para que todos ficassem ali juntos e não fossem espalhados. Deus então os espalha, como de fato originalmente Deus queria que acontecesse, para que se espalhasse sobre toda a terra, e Deus faz isso através da confusão ali das línguas. Deus chama Abraão, promete a Abraão um pacto, uma aliança, estabelece com ele no capítulo 12, ele tem 75 anos de idade quando Deus o chama, e Deus vai administrando os eventos na vida de Abraão e demonstrando que de fato ele é fiel, e ele vai conduzir Abraão até o ponto em que ele mesmo, Deus, determina para trazer o descendente. E aqui Deus anuncia no capítulo 17 que haveria de nascer um menino de Abraão com Sara, e esse menino haveria de chamar Isaque. Antes disso, Sara parece que resolveu dar uma mãozinha para Deus para ter um descendente, oferece uma escrava para Abraão ter um filho com ela, a quem é chamado de Ismael, mas Deus não coloca Ismael como sendo aquele que seria o herdeiro, o descendente de Abraão. E agora Deus aparece de novo. Deus estabelece uma aliança com Abraão, Deus firma um pacto com Abraão de automaldição caso o próprio Deus não cumprisse. Aquele evento lá de pegar os animais, de partir os animais no meio, de passar entre os animais, lembram-se disso, né? Depois no capítulo 17, Deus firma uma aliança com Abraão, para que Abraão tenha o sinal dessa aliança e os seus descendentes, que era a circuncisão. E agora chega no capítulo então 18, nós encontramos Deus indo ao encontro de Abraão numa manifestação física, visível, patente, palpável, para conversar com Abraão e passando por Abraão, indo para um outro objetivo, para as cidades de Sodoma e Gomorra. Então Deus aparece para Abraão no versículo de número 1, apareceu, Deus manifestou-se de uma forma física, visível, a sua presença a Abraão. Abraão prostra-se diante dele, ele não rejeita a adoração, né? Há alguns outros momentos na história bíblica em que anjos se apresentam e os servos de Deus se curvam diante dos anjos, e os anjos dizem assim: não posso ser adorado, porque eu não tenho essa prerrogativa. Mas não é o caso aqui. Abraão prostra-se e é Deus mesmo presente nessa manifestação física. E aí então Deus fala com Abraão. Abraão recebe bem, ele tem ali um cuidado extremo para receber Deus, não é? Vejam que ele proporciona conforto para o Senhor, se é que isso é possível, não é? Mas ele proporciona isso. Ele se apressa para preparar uma refeição. Ele pega lá um dos novilhos, diz o texto, tenro e bom, um dos melhores que possuía. Isso aqui é uma aplicação boa para nós, né? Irmão, você vai fazer alguma coisa para Deus, tem que fazer com bom, tem que fazer de forma boa, tem que fazer de forma que seja o melhor que você puder fazer. Não faz de qualquer jeito, não faz reclamando. Você faz as coisas para o Senhor, tem que fazer de forma honesta, de forma dedicada, de forma em que Deus nos deu o melhor, irmãos. Deus deu Jesus Cristo, seu Filho amado, perfeito e puro. Não podemos dar ao Senhor a não ser o nosso melhor. Então dê ao Senhor o melhor. Levanta cedo para vir na escola dominical com alegria. Levanta assim: Senhor, quero me encontrar contigo. Você não precisa vir aqui para se encontrar com Deus, Ele está em todo lugar.
mas aqui nós temos a manifestação do povo, a igreja visível do Senhor. Eu olho para você, você olha para mim, nós nos juntamos, cantamos. Vai cantar, cante com o seu Senhor, cante com o melhor que você tem. Não é, Evelyn? Cante com força, com alegria, com entusiasmo. Vai ler o texto bíblico. Às vezes a gente olha para a igreja, deixa eu abrir esse parênteses aqui, né? Falando sobre isso, pegando aqui, fazendo essa aplicação. A gente vai ler um texto bíblico, o texto diz assim: Tu és grande, só o Senhor opera maravilha, só o Senhor é Deus. E às vezes a gente olha para a igreja está lendo assim: Tu és grande, só o Senhor é Deus, só o Senhor opera maravilhas. Sabe o que dá a impressão? Dá a impressão que a gente não vive, não crê nisso. Dá a impressão que isso não é verdadeiro. Dá a impressão que isso é qualquer coisa menos o que de fato está dizendo que é. Meu irmão, entende isso? Tem gente que se emociona mais com o gol do Corinthians. E bem feito que perdeu essa semana. Eu fiquei sabendo que saiu gente daqui de Campo Grande para assistir o jogo lá e perdeu. Lá em São Paulo, né? Bem feito também não pode falar, né, irmãos? Certo? Mas tem gente que se emociona mais com as coisas desse mundo do que com o grande, poderoso, supremo Deus o qual nós servimos. Então essa forma que Abraão recebe Deus aqui, eu acho extraordinário. Ele tem todo um cuidado, ele quer dar até conforto para Deus. Até conforto para Deus ele quer dar. E quando ele vai oferecer para o Senhor, não, Sara, prepara aí, mulher, prepara, e tem que ser do melhor, né? E o pão ali, assado ali ao borralho. Você sabe o que é isso? O que é assado ao borralho? O que é borralho? É um jeito ali. Pois é um negócio especial, né? Então é o melhor, é o bom, tá? E ele leva Deus para debaixo de uma árvore para dar conforto por quase. Era meio-dia, ele quer fazer com que Deus se sinta absolutamente bem. Essa é a ideia, tá? Muito bem. E aí então nós encontramos aqui algumas coisas interessantes. O Senhor aparece a Abraão e na conversa Deus faz uma pergunta: Sara, tua mulher, onde está? Veja que interessante, irmãos. Evidentemente, essa pergunta que é feita é uma pergunta retórica. Você sabe o que é uma pergunta? O que é uma pergunta retórica? Alguém sabe dizer o que é uma pergunta retórica? O que é uma pergunta retórica? A pergunta retórica não é para perguntar para saber se a pessoa sabe ou não. A pergunta retórica, na verdade, é uma pergunta para fazer a pergunta retórica, na verdade, é uma pergunta que provoca, mas a pessoa já sabe a resposta. Ele sabe a resposta. Onde é que nós lemos esta mesma pergunta, contexto diferente, obviamente, um pouco mais atrás, no livro de Gênesis mesmo? Adão, Caim. Adão, onde estás? Para Caim, Deus pergunta: onde está teu irmão? Né? E agora Deus pergunta para Abraão: onde está Sara? Sabe o que é interessante nisso? Ver uma aplicação boa? Em de repente, Deus perguntando para mim e para você: onde você está? Seu Hélio, onde você está? Ora, eu estou aqui em casa. A ideia da pergunta não é bem saber onde a pessoa está, mas saber o que se passa no mais profundo do coração, do ser e da alma. É disso que Deus vai tratar ali com Abraão e com Sara, ao perguntar: onde está Sara? E basta a gente ler a sequência que isso fica absolutamente claro. E aí então Abraão responde: ela está dentro da tenda. E aí então Deus fala, né? Olha que interessante a fala de Deus.
Versículo 10, ó, certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e Sara tua mulher dará à luz um filho. Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele, estava atrás da porta escutando a conversa. Você já ficou atrás da porta escutando a conversa? Oi? Costume de mulher, ele falou. Foi ele que falou. Tem mulher aqui que fechou a cara, seu velho. Mas tem muito homem que fica atrás da porta também escutando a conversa, né? Verdade? Tem muito homem que fica atrás da porta escutando a conversa. Sara, daqui 1 ano eu vou voltar e ela vai ter um filho. Bom, que filho é esse? Capítulo 17, versículo 19. Olha só. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Tá? Tá ok? Versículo 21, ó, a minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, a qual Sara te dará à luz nesse mesmo tempo, daqui a 1 ano. Então, o capítulo 17 para o capítulo 18 não se passou muito tempo não, né? Foi um tempo assim bem curto, tá certo? Agora observe o versículo 11, irmãos. Olha que extraordinário. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e Sara já havia cessado o costume das mulheres. Bom, quando Isaque nasceu, Abraão tinha 100 anos de idade. 99 anos de idade, Abraão gerou um filho. Sara já tinha cerca de 90, né? Ela completou 90 quando Isaque nasceu, não é isso? Agora vejam a frase: Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. O que está por trás disso? Veja só. Durante a vida toda, Sara não pôde gerar filhos. Se nós olharmos lá no capítulo 11, versículo de número 29, nós lemos: Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava-se Sarai, a de Naor Milca, filha de Arã, que foi para a casa de Milca e de Iscar. Não é aí. É o 30. Sarai era estéril, não tinha filhos. Então olha só, quando Abraão casou com Sara, Sara era estéril, não podia ter filhos. Agora no versículo 11, 18, o texto diz que Sara já havia cessado o costume das mulheres. O que é isso? É que se Sara fosse fértil, agora não seria mais fértil. Essa é a ideia. Mas vejam como que a coisa é. Sara era estéril e passou a ser mais estéril ainda. Pastor, não tem como explicar desse jeito, mas é essa a ideia. Se ela não fosse estéril, agora ela seria. Mas ela a vida inteira foi. E agora então, definitivamente. E aí Deus aparece e diz: daqui 1 ano você vai estar com um filho. E aí então acontece, né? Sara dá aquela risadinha atrás da porta, certo? E aí então Deus fala: por que Sara riu? Depois ela vem tentar explicar, dizendo: não riu, eu vi. Outra aplicação. Gente, não tem como esconder de Deus nada. Não é possível esconder nada de Deus. Se você não sorrir nos lábios, mas sorrir no coração, Deus vê. Se você se entristecer e não demonstrar com o rosto, mas o coração estiver triste, Deus vê. Não adianta querer esconder absolutamente nada de Deus, porque Deus vê todas as coisas. E aí então Deus dá uma palavra. O texto, você pode ler o versículo 14 comigo? Vamos lá? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O que existe de difícil para o Senhor? O que há de difícil para Deus, irmãos? Então daqui a 1 ano eu volto. E daqui a 1 ano você vai estar com um filho
nos seus braços. Nós temos um texto, digamos assim, eu diria uma citação, né? Um paralelo aqui. Lucas 1,37, nós temos um anjo que vai conversar com Maria e vai anunciar para Maria: olha, você vai ter um filho, um bebê, né? Vai ser o Filho do Altíssimo. E Maria responde: mas como pode ser isso? Eu não tenho relação com homem algum. E aí o anjo então explica: olha, descerá sobre ti o poder do Espírito Santo, ele te envolverá, e esse menino vai ser um ente do Senhor, é Jesus, o Filho de Deus. Deus vai usar o seu corpo, através do seu corpo, trazer esse menino. E aí então o anjo, no capítulo 1, versículo 37 de Lucas, ele diz assim: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Eu acho que esse é um contexto extraordinário para nós entendermos o cumprimento das promessas de Deus. Irmãos, não há impossíveis para Deus. Isso não significa que Deus vai fazer tudo aquilo que você pedir. Deus pode fazer? Pode. E se Ele não quiser fazer? Ele não vai fazer. Ah, mas Ele prometeu que se eu pedir Ele vai fazer. Deus te deu um cheque em branco assinado só para você preencher o valor? Não. Não é esse o contexto. Quanto às promessas de Deus, não haverá impossíveis para o Senhor. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai fazer, e nada, absolutamente nada, impedirá Deus de cumprir os seus propósitos. Isso aqui é uma grande lição para mim e para você. Grande, extraordinária lição para mim e para você, tá? Mesmo Abraão e Sara não crendo de uma forma tão clara, digamos assim, pela impossibilidade, Isaac nasceria, tá? As promessas de Deus não dependem da nossa fé. Eu digo isso com temor, e talvez eu precise explicar isso. As promessas de Deus dependem dos seus planos e propósitos em realizar e fazer as coisas. Deixa-me dar um exemplo. Já falei isso aqui outras vezes. Jesus vai voltar, certo? E se eu não crer que Jesus vai voltar, Jesus não volta? Ah, mas eu não creio que Jesus vai voltar. E Deus põe a mão na testa e diz assim: ai meu Deus, eles não crêem lá, como é que eu vou cumprir minha promessa se eles não crêem lá que Jesus vai voltar? É assim que funciona? Não. Deus disse que vai fazer, e faz. O nascimento de Jesus de uma virgem, isso é impossível. Aí Deus não pode fazer uma virgem dar à luz um filho, porque ninguém crê. Está certo? Não. Deus falou que vai fazer, e Ele faz. Quando Jesus recebeu a notícia de que Lázaro estava enfermo, demorou mais um tempo para Lázaro morrer, e quando ele chega, já estava morto há 4 dias. E Jesus vai com o propósito de quê? Ressuscitá-lo. Então Lázaro tinha que estar morto, não é verdade? Aí Jesus chega lá, e ao conversar com todo mundo ali, não tinha uma alma viva ali acreditando que Jesus ia ressuscitar Lázaro, nem mesmo as irmãs de Lázaro, ninguém, absolutamente ninguém. Aí Jesus ia olhar para aquelas pessoas e dizer assim: olha, eu até vim aqui para ressuscitar, mas eu não vejo fé suficiente, eu não posso fazer. É assim que funciona? Não. Então preste atenção. Quando Deus, nos seus planos e propósitos, determina ou promete alguma coisa, Ele realiza. Você quer ver a grande bênção disso? Jesus diz assim: ainda que os vossos pecados sejam tão ofensivos contra mim, em Cristo eles são perdoados. O que é que isso representa ou significa? O que é que isso significa para mim e para você? No cumprimento, porque Deus, quando promete, Ele cumpre. Todos os meus pecados são o quê? Perdoados. Glória a Deus. Isso é decreto, é determinação, é promessa. Então, em todas as promessas de Deus não há impossíveis. Agora, não queira que Deus faça alguma coisa que Ele não prometeu, que aí você vai ficar frustrado. Deus me prometeu me dar um carro novo no final do ano. Ah, prometeu?
Prometeu. Onde é que está escrito na Bíblia? Ah, está lá, tudo posso naquele que me fortalece. Ah, tenha paciência. Não, eu posso, eu consigo, eu alcanço. Tenha paciência. Então o que está acontecendo aqui? Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, de fato, você já não tem mais condições de gerar filhos. A tua esposa era estéril, ela ficou 2 vezes mais estéril, mas daqui a 1 ano vocês terão um filho. Acaso para o Senhor haverá coisa demasiadamente difícil? Não, não há. É esse o Deus do qual nós servimos. Pode faltar gasolina, pode faltar comida, pode faltar alimento, pode faltar médico, pode faltar remédio. Aqueles que estão nas mãos do Senhor serão guiados e conduzidos pelo Senhor, e jamais os planos de Deus se frustrarão na vida deles. Porque esse é o Deus o qual nós servimos. Os irmãos estão convictos disso? Amém? Louvado seja o Senhor. Não é? Muito bem. Então é o anúncio do nascimento de Isaac. Então Deus está afunilando, Deus está tratando ali, Deus está afunilando. Deus vai mexendo ali com a vida de Abraão, com a vida de Sara, não é? Então Sara tenta ali se explicar, dizendo que não riu sim, eu vi todas as coisas, enfim. Muito bem, então esse é digamos assim, essa primeira parte, esse anúncio ali mais efetivo do nascimento de Isaac, tá? A segunda parte aqui é o anúncio da destruição de Sodoma e Gomorra, os versículos 16 até o 33, e eu passo a ler aqui com os irmãos, por favor, me acompanhe aí na leitura. Tendo se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Olha como que Deus está confirmando as suas promessas, né? Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. As promessas todas. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Que ousadia de Abraão, não? Questionar os atos de Deus. Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra. Que argumento extraordinário de Abraão. Extraordinário. A cabeça dele pensou rapidamente. Ele entendeu o que Deus quis dizer quando disse que ia para Sodoma e Gomorra. E agora então Abraão se coloca como intercessor de Sodoma e Gomorra, ou pelo menos pelos 50 justos que ali haveriam de ter. Versículo 26. Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo, e ele sabia que estava sendo atrevido, eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Extraordinário a convicção de Abraão diante de Deus. Ele não diz assim: eu sou bom, eu sou melhor, eu sou grande, eu sou filho do rei. Não, ele diz assim: eu sou pó e eu sou cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, 50 menos 5 dá 45. Ele abaixou 10%. Destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não o farei por amor dos 40.
Insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda, se houver porventura ali 30. Respondeu o Senhor: não o farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez, se porventura houver ali 10 justos. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. 2 cidades, não havia nelas 10 justos, nem 10. Ok. Bom, interessante notar, irmãos, que a gente percebe ao longo da revelação bíblica que quando Deus vai realizar uma obra, Ele anuncia essa obra que vai realizar. Isso é extraordinário. Adão e Eva, Deus disse: olha, eu vou enviar o descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Ele anunciou. Ele chama Abraão e diz assim: Abraão, você vai ser pai de numerosas nações, eu tenho um plano, um projeto com você, assim, assim, assim. Deus anuncia, e depois os registros vão comprovando que aquele anúncio que Deus fez se cumpriram. Isso é extraordinário, não é? Nós temos um texto em Amós, no capítulo 3, versículo 7, em que o profeta afirma: olha, Deus não fará coisa nenhuma sem primeiro anunciar aos seus profetas. E esse é um texto que é citado lá no Novo Testamento, primeira carta de João, se não me falha a memória, tá? Então a ideia de que Deus, ao realizar seus planos e as suas intervenções sobre a face da terra, Deus anuncia previamente, inclusive, não é? Utilizando os seus servos. Os profetas fizeram isso de uma forma extraordinária e de forma muito intensa, lembrando o povo da aliança e anunciando o juízo de Deus que haveria de vir. Então Deus toma conhecimento, né? Tomar conhecimento aqui também é um termo, como é que fala? É retórico, né? Porque Ele sabe todas as coisas. E Ele desce para ver. Ele não precisaria descer para ver. Ele não precisaria perguntar a Adão: onde estás? Ou a Abraão: onde é que está Sara? Ele não precisaria descer para ver a malignidade, não é? O texto de Gênesis, no capítulo 6, o texto diz que viu Deus que era continuamente mal todo o desígnio do coração do homem. O dilúvio veio por conta disso. Deus conhece todas as coisas. Então quando Deus disse que veio visitar para ver se era, na verdade, e Abraão entendeu isso de forma tão clara, que ele passa a interceder pelas 2 cidades. O Senhor vai destruir as 2 cidades. Quando Deus disse que veio visitar as cidades para ver se era assim, Abraão entendeu na hora que o que Deus quis dizer é o seguinte: olha, o pecado se tornou tão grave e eu vim para destruir as 2 cidades. Eu vou manifestar essa minha ira contra as 2 cidades. Esse termo, ira de Deus, inclusive, acho que, não sei se foi semana passada que eu usei esse termo, é um termo muito forte, né? Deus irado, né? Deus se ira, é uma ira santa de Deus. Em Romanos, mas isso aí não é no Antigo Testamento, pastor? Não, no Novo Testamento também. Em Romanos, no capítulo 1, a ira de Deus se revela contra toda forma de impiedade e perversão dos homens. Não é que vai se manifestar, se revela. A gente já estudou no livro de Apocalipse aqui as mais diversas manifestações da ira de Deus. É parcial, porque a total vai ser no dia do juízo. Mas enquanto o dia do juízo não chega, a ira de Deus já vai se manifestando, não é? Então, aquele que crê no Filho tem a vida. Aquele que não crê no Filho, sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. Onde é que está isso, pastor? João 3,36. Mas Deus não é amor? É amor, sim. O livro de Romanos nós encontramos que a obra de Cristo nos livra da ira vindoura. Então esse negócio de achar que Deus não se ira e Deus não traz juízo, tem que parar com isso. O juízo de Deus é iminente, é certo, é seguro. E a única forma de alguém ter possibilidade de escapar ao juízo e à ira de Deus é a pessoa gloriosa de Jesus Cristo. Como o Fábio também nos deu hoje de manhã aqui na abertura da escola dominical. Que farei?
não é para herdar a vida eterna, é crer no Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo, Ele é o instrumento de Deus, Ele é o meio de Deus, Ele é o meio pelo qual nós somos salvos da condenação eterna por conta de todos os nossos pecados. Então aqui nós temos uma grande aplicação para mim, para você, meu irmão e minha irmã, que é a seguinte: o pecado sempre foi a barreira de separação entre nós e Deus, sempre foi. O pecado não é algo que Deus criou e que Deus colocou como barreira entre nós, entre eu e Ele, né? Vou te pegar um negócio bem grandão aqui para colocar como aqui na nossa cabeça, aqui em cima, uma grande tábua, uma grande barreira entre nós. Quem é que coloca essa barreira? Não é Deus. Essa barreira é colocada por nós mesmos. Nós é que levantamos essa barreira. Os vossos pecados fazem a separação entre vós e o vosso Deus. Não é Deus que cria o pecado e coloca entre Ele e nós. Nós é que colocamos esse pecado entre nós e Deus. E quando esse pecado não é perdoado, e aí obviamente não tem a ação e a obra de Cristo na vida desse pecador, a ira de Deus virá contra ele por conta de todos os pecados que ele tem acumulado sobre si. Mas aqueles que são do Senhor, essa barreira de separação já foi o quê? Removida. Quem é que removeu? Cristo. Não há mais barreira entre nós e Deus. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Todos os nossos pecados, e preste atenção nisso, todos os nossos pecados, os pecados passados, os pecados presentes e os pecados futuros, todos eles foram resolvidos de uma vez por todas pela obra de Cristo realizada na cruz do Calvário. Aí de repente alguém levanta e fala assim: pastor, então se é assim eu posso pecar à vontade. Não pode, porque aquele que entende isso, ele se curva diante do Senhor e diz assim: a minha vida é tua, a minha vida é do Senhor. E aí sabe o que acontece quando nós pecamos contra o Senhor? Olha só o que acontece quando nós pecamos contra o Senhor. Nós pegamos de novo a barreira e colocamos sobre os nossos ombros, nossa cabeça, sobre a nossa vida. E aí fica suportando aquele peso. E aí Deus, que já para Ele não tem mais esse pecado, mas nós colocamos para limpar-nos do pecado. O que é que Deus faz? Deus põe um certo pezinho para a gente sentir o peso dele. A mão de Deus pesa. E em Deus então fica falando para nós assim: você não precisa carregar esse pecado, ele já foi todo lavado na cruz. Você não precisa ter esse fardo pesado sobre você, meu filho. Você que está inventando isso, já foi tudo perdoado. E a mão de Deus vem. E aí quando o pecador, já lavado, salvo, ele confessa o seu pecado em forma de arrependimento, esse peso, porque esse peso, depois da obra de Cristo, é nós que vemos. Ele levanta a barreira de separação entre nós e Deus. Não há separação entre Deus e nós mais, por causa da obra genuína realizada por Cristo Jesus. Os irmãos entendem isso? Então o pecado, irmão, sempre foi o meio pelo qual o ser humano é afastado de Deus e o juízo de Deus vem sobre ele. E aqui eu preciso dizer uma outra coisa importantíssima, e isso é uma coisa que a gente não tem visto. Eu tenho dito isso aqui já, tenho falado, mas isso é uma coisa que a gente não tem visto. Você é salvo, meu irmão, seu pecado é perdoado, não é porque Deus passa a mão na sua cabeça, não é porque Deus vai lá e fala assim: ai que bonitinho, eu vou salvar esse aqui porque ele é bonitinho. Não. Para Deus salvar, perdoar os pecados do Luiz, Deus tem que punir os pecados do Luiz. Deus tem que trazer maldição contra o Fábio. Deus tem que trazer toda a sua ira e justiça contra os pecados desse irmão aqui, que pela idade deve ter muito. Em Cristo, glória a Deus, todos eles foram
resolvidos. Então, irmãos, entendamos isso. Deus não nos perdoa porque Ele esquece. Deus nos perdoa porque a satisfação da justiça dEle aconteceu. Tá, mas a ira de Deus e o juízo de Deus não cai sobre mim. Cai sobre quem? Sobre Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. Então a distinção entre um pecador salvo e um pecador não salvo é a seguinte: o pecador não salvo, a ira, a maldição, o juízo de Deus, tudo isso vai cair sobre esse pecador não salvo. Então faz de conta que esse pecador não salvo é esse sujeito aqui. No dia do juízo final, a ira de Deus, a maldição de Deus, a justiça de Deus contra o pecado desse pecador vai cair sobre ele, na cabeça dele, e ele será condenado eternamente. O que difere isso de um crente em Jesus? Jesus se apresenta diante de Deus e diz assim: Senhor, que a tua ira, que a tua justiça, que a tua maldição, que todas as contas do pecado que esse pecador tem, descarrega tudo sobre mim. E aí Deus desvia desse pecador e põe tudo na conta de Cristo na cruz. E porque Cristo suportou essa ira e essa condenação, Deus olha para mim e não vê mais os meus pecados. Aleluia! Glória a Deus! Essa é a distinção. Então não entenda, não ache, não fique alimentando no seu coração que você foi salvo, seus pecados foram perdoados, porque você é uma pessoa boazinha. Você só foi perdoado porque a ira de Deus caiu sobre o seu substituto, que morreu na cruz para te salvar. Você entendeu isso? Curva os seus joelhos, dobre os seus joelhos, dedique e consagre a sua vida ao Senhor. Quem não tem Jesus, vai acontecer como, de fato, as cidades de Sodoma e Gomorra experimentarão aqui. Obviamente nós não vamos entrar nisso hoje. Então Deus vai lá para ver o que está acontecendo. Eu não preciso ir lá para ver, mas Ele desce já com a sua intenção. Eu vou ocultar o que eu vou fazer? Não. Abraão, quero dizer para você o que eu vim fazer. Além de conversar com você para dar o cumprimento na promessa que daqui a um ano você vai estar com filho, quero dizer para você que eu vou ali naquelas duas cidades e eu vou destruir as cidades. Senhor, até injusto lá. Pois não, irmão? Quero só retomar uma frase aí, quando comentou que o irmão disse: vou ganhar um carro no final do ano. Deus falou, onde está isso na Bíblia? Evidentemente que não tem respostas pessoais na Bíblia, mas tem uma genérica que serve para todos. O Espírito Santo vos ensinará, o Espírito Santo orientará, porque na nossa vida particular existe manifestação ainda do mesmo Deus do passado. O Senhor fala ao nosso coração, vai mudar ou não vai mudar, vai ficar nessa casa ou não vai ficar nessa casa. Isso é real. Por 3 vezes nós casamos, mudamos numa casa, eu falei, nós não vamos ficar nessa casa, até nunca pusemos portão na casa. 4 anos depois nós mudamos, não tinha nada, casa própria. Aí a gente vai para Prudente, a igreja. Nossa, no ano seguinte eu já era diretora das crianças, o Nilson já era superintendente da IBD, o povo gostou muito da gente, a gente muito do povo da igreja. E um dia eu falo para o Nilson, eu falei para a esposa do pastor, não fica contente não que nós vamos embora, não sei quando, para onde, nem porquê, mas nós vamos embora daqui. Mas isso como eu vejo, assim, eu senti, não pergunta como, mas veio no coração. Não, eu concordo com a irmã. E isso aconteceu. Isso é direção de Deus, então, é diferente de promessa. Não, mas outra coisa. Mas você não vai ficar nessa casa. Agora, como que foi? Não pergunte. Não veio o profeta, não veio o anjo, não veio nada. Isso é direção de Deus. Profundamente no coração. A terceira casa, ainda eu falei, Nilson, não compra. O Nilson queria ampliar a casa. Não faça isso, nós vamos embora. Ele fica bravo. Para com isso, bem, para com isso. E comprou pilha de tijolo, comprou janela para casa, que o quarto que ele ia aumentar. E eu falava, nós não vamos ficar aqui. E não tinha porquê falar isso. E realmente, menos de 3 anos, a gente veio para cá. Nesta casa estamos há 30 anos e nunca veio isso. Eu não discordo da irmã. E fora isso, pastor, outras coisas. Eu namorava outro e o Senhor fala, usarei os 2 na minha obra, abençoarei os 2 na minha obra. O outro olha, fala assustado, eu não sou esse.
nem eu sabia que era esse ou quem era. Estamos aqui os dois na obra do Senhor. A direção. Então, só isso que eu queria falar, que esse Deus do passado, esse Deus do Novo Testamento, esse Deus que Ele fala ainda hoje ao nosso coração. Mas é diferente. Direciona. É diferente em Deus direcionar, e eu também poderia citar aqui várias experiências nesse sentido. Só que você antes sabe disso. Sim, mas Você é diferente de Deus chegar como chegou para Abraão e revelar o seu propósito e falar do jeito que fala e de mostrar através das profecias. É diferente. Direção de Deus é uma coisa. É diferente, são coisas distintas. Promete cumprir. Não, é diferente. São coisas distintas. Mas quantas vezes você tem direção? A direção de Deus, ela é segura, ela é real, ela é verdadeira. Nós estamos falando de promessa aqui no sentido geral. Nós estamos falando aqui no sentido bíblico. Nós estamos falando no sentido bíblico, né? Conforme a gente lê ali nas Escrituras. A direção de Deus é forte e marcante. Sim, é forte e marcante, mas ela é distinta, ela tem elementos distintos que se diferenciam das promessas no sentido bíblico, né? A gente pode conversar depois em outro momento para marcar essas distinções, né? Mas não é a mesma coisa. Direção de Deus. Eu vim para Campo Grande crendo piamente que eu devia estar aqui. Isso foi direção de Deus. É diferente de Deus prometer enviar Jesus Cristo e traçar em toda a história isso. Então, a promessa de Deus tem elementos que distinguem isso, que tem elementos que nesse sentido, mas nenhuma sombra de dúvidas que Deus dirige, governa, vai abrindo as portas, fecha outras, isso aí sem nenhuma sombra de dúvidas, tá? Mas deixa eu caminhar aqui que eu tenho pouco tempo para encerrar aqui essa parte. Olha só, Deus compartilha com Abraão então sua decisão de destruir as duas cidades. O pecado sempre vai causar essa separação entre o pecador e Deus e sempre atrai o juízo de Deus. Abraão se coloca como intercessor pelas cidades, mas essa intercessão de Abraão não seria suficiente. Irmão e irmã, duas coisas importantes aqui. Primeiro, Deus ouve toda intercessão. Toda oração que você fizer, Deus ouve. Não significa que Deus vai concordar com você, tá? Não significa. Então Deus nunca vai falar para a sua oração assim, lá vem ele com essa oraçãozinha dele. Não. As orações que você faz sempre vão chegar diante do trono de Deus. Essa oração não passou nem do teto. Passa sim. Ela chega diante do trono de Deus. Tá certo? Bom, daí para Deus atender do jeito que você pede, é outro departamento, é outro aspecto, é diferente. Tá bom? É diferente. Crer que Deus pode fazer uma coisa, Deus dizer que vai fazer é outra, tá? Quando Deus diz que vai fazer, já falamos sobre isso, independe se o homem quer, se o homem deseja, se o homem crê, se o homem não crê, não interessa. Deus vai fazer, fala que vai fazer e faz, ninguém interfere. Eu pedir para Deus fazer não significa que eu ordeno como se eu passar a mão assim numa, como é que chama aquele? A lâmpada da Aladim. Aí aparece o gênio. Aparece o gênio. Pois não, se eu pedir, dá uma ordem. Fala que eu resolvo. Eu quero aqui, se for um mineiro, vai pedir um queijo gigante, né? Um pão de queijo gigante. E ele estala o dedo e aparece o pão de queijo gigante. Deus não é assim. Não é assim que Deus funciona. Mas observe o papel de Abraão como intercessor. E aí nós temos no Novo Testamento um outro intercessor. O intercessor perfeito, o intercessor todo-poderoso, o intercessor que quando ora, Deus atende todas as orações, todos os pedidos que Jesus faz, nenhum sequer é rejeitado. Por quê? Porque Jesus ora exatamente de acordo com o programa, o projeto, o planejamento, a vontade de Deus, e glorifica ao Senhor e complementa a obra dele em todo o tempo, desde a eternidade e por toda a eternidade. Então, se por um lado
a intercessão de Abraão não foi suficiente para salvar Sodoma e Gomorra, saiba que a intercessão de Jesus por você é eficaz, suficiente, plenamente suficiente para dar segurança e salvação eterna para a sua vida e para a sua alma. Amém, queridos? Outra coisa importante desse texto é que Abraão utiliza dos argumentos para, entre aspas, tentar convencer Deus para não destruir aqui as duas cidades com os justos, e é um conceito que vai aparecer no Novo Testamento: vós sois o sal da terra. Naqueles dias, a função do sal era mais do que simplesmente salgar. Eles não tinham luz elétrica, eles não tinham geladeira. A função do sal era o quê? Conservar. Dar sabor, obviamente, mas também conservar. Irmão, se tirar a igreja da terra, isso aqui vira um caos. O que ainda segura nos planos e propósitos de Deus de destruir a terra é a igreja do Senhor manifestada sobre a face, presente ainda sobre a face da terra. A igreja funciona como preservadora desse mundo em que nós vivemos. Por causa do Espírito Santo que habita em nós. Sim, o mundo quer destruir a igreja. Se o mundo destruir a igreja, o mundo vai ser absolutamente destruído. Se resta alguma manifestação da bênção de Deus a esse mundo, é por causa da igreja que aqui está presente. E o que é interessante é que enquanto Ló, depois nós vamos ver isso, não é retirado a uma distância segura, as cidades não foram destruídas. Ló funciona como um guarda-chuva de proteção para as duas cidades. O servo de Deus funciona como proteção para onde ele está. Aonde ele está. Então, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, você é instrumento de Deus para abençoar ali. Você é instrumento de Deus para levar a presença de Deus naquele lugar. É o lugar onde você leva o perfume de Deus, da obra dele, o bom perfume de Cristo. Se não houver crente sobre a face da terra, isso aqui vai cheirar podridão e vai cheirar absolutamente enxofre. Sim, alguém viu um crente andando com a Bíblia debaixo do braço, e diz assim: lá vai o crente com o seu desodorante debaixo do braço. Aí o crente olhou para trás e falou assim: se todo mundo usasse, esse mundo seria muito mais cheiroso. Bonito, né? Bonito, né? Devia estar na Bíblia isso aí, né? Tá certo? Então, meus irmãos e minhas irmãs, Abraão intercede, o pecado vai ser justiçado aqui, tá certo? E enfim, o capítulo 19 vai acontecer a prova final de que de fato as cidades de Sodoma e Gomorra eram absolutamente ímpias. Qualquer semelhança com o nosso país e com o mundo em que vivemos não é mera coincidência. O ser humano é assim, continua sendo assim. Nós evoluímos em termos de tecnologia, telefone celular, TV digital, carros, enfim, essas coisas todas. Mas o coração do homem continua desesperadamente corrupto, mais do que todas as coisas, inclinado para a malignidade, guiado e dirigido pelas forças espirituais do mal. Tá ok? À luz disso tudo, eu queria concluir com essas 3 reflexões. Firmemo-nos no Senhor, queridos, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Eu cito aqui, ao invés de Gênesis 18, Lucas 1:37. Não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Por favor, isso não significa que você vai passar em frente das Casas Bahia, vai ver uma televisão de 50 polegadas, você vai pôr a mão no bolso e vai dizer assim: não tenho condições de comprar, mas a Copa do Mundo está chegando, mas estão dizendo que o Brasil vai ser campeão, esse ano ele não vai perder de 7-1, e aí você vai assim, você lembra de uma promessa: tudo posso naquele que me fortalece. Aí você entra nas Casas Bahia, faz o compromisso, paga em 24 meses, leva para casa. Aí chega em casa, a mulher põe a mão na cabeça: o que é que tu fez, marido? Nós estamos devendo. Ela fala: não, Deus me deu uma promessa. Eu lembrei do versículo: tudo posso naquele que me fortalece. Gente, isso não tem nada a ver. O tudo posso naquele que me fortalece está dentro de um contexto. Por favor,
por favor, não use texto bíblico como pretexto para você tomar decisões equivocadas, precipitadas, tá bom? Mas lembre-se, para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Uma das promessas que nós temos é a seguinte: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem, Deus livre. Isso é promessa ou não é? Então você pode não ver, mas nós estamos rodeados aqui dos anjos de Deus, como instrumentos do Senhor, a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus capítulo 1, nós lemos isso, que os anjos são espíritos enviados por Deus para trabalhar a favor e em serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Não é anjo da guarda, tá? Tem nada a ver com anjo da guarda. A teologia do anjo da guarda aí, de vez em quando, precisa trocar, porque o anjo fica fraco. Tem nada a ver com isso, tá bom? Mas essa é uma das promessas, e há tantas outras. Segundo, o pecado sempre ofende a Deus e sempre será barreira de separação levantada entre nós e Deus. Somos nós, irmãos, que levantamos barreira. Somos nós que, ao pecar contra o Senhor, ficamos com a consciência pesada. E Deus olha para nós e fala assim: não precisa ficar com a consciência pesada, olha para Cristo, tudo já foi resolvido. E aí você então confessa o seu pecado, não é? E aí você tem alívio no coração, na alma, porque você tem certeza absoluta. Essa é outra promessa que o Senhor nos faz. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Não lemos isso? Isso é promessa, isso é segurança, isso é certeza absoluta, tá? Por fim, andemos com o Senhor através de Cristo, nosso intercessor, confiando em suas promessas e recebendo o seu perdão. Então, nós já vimos isso em outros lugares aqui, até mesmo Deus falando com Abraão: anda na minha presença, anda comigo. Eu ando com você, Abraão, anda comigo, né? Então, meu irmão e minha irmã, ande com o Senhor, verdadeiramente ande com o Senhor, dedique a sua vida ao Senhor, dê prioridade ao Senhor, coloque o Senhor como de fato importante na sua existência, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, nos dirija, né, e nos faça confiar e descansar cada vez mais nesse Deus sublime, maravilhoso e eterno. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Senhor Deus, assim como Abraão e Sara, em meio às dificuldades em que nós também passamos, como eles passaram, há uma tendência muito natural em nosso coração de ver para crer, de querer pegar, e aí sim, palpável, em que eu sinto, em que eu toco, em que eu pego na minha mão. Isso é real, essa é uma tendência natural, a racionalidade. Mas nós temos visto, ó Deus, ao longo aqui dos estudos que temos feito, que de fato nós precisamos aprender a andar contigo pela fé. Aliás, essa é a estrutura toda das Escrituras, a crer e confiar no Senhor, pela fé mesmo. O justo viverá por fé. Então Deus nos ajuda a crer, a confiar e a descansar total, plenamente no Senhor, em todas as áreas da nossa vida, no que diz respeito à nossa salvação, perdão dos nossos pecados, no que diz respeito, Senhor, à nossa vida sobre a face da terra, de saber que o Senhor de fato dirige, governa, orienta, nos dá sabedoria para tomar decisões. Ó Pai, em nome e por amor a Jesus Cristo, que haja essa perspectiva em nós, essa sensibilidade espiritual de descansarmos no Senhor e saber que estamos sendo guiados, dirigidos pelo Senhor. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito do Senhor. Então, Deus, se vivemos no Espírito, porque temos o Espírito, aprendamos também a andar no Espírito, sendo guiados por esse mesmo Espírito. Então, que todos nós aqui, e se há entre nós alguém
passando por um momento mais difícil, um momento mais angustiante. Põe a mão, ó Deus, sobre a vida desse irmão, dessa irmã, dessa família, dando paz, a direção, a consciência da presença santa e bendita do Senhor, de que somos do Senhor e vivemos para o Senhor, enquanto estivermos sobre a terra, na convicção plena de que estaremos para o Senhor glorificados por toda a eternidade. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Pai. Amém. Ok, irmãos, à noite nós encerramos o mês especial da família, tá? É um tema importante aí. Então, tomara que você tenha condições e gasolina para vir, tá bom?